A Geórgia, situada na encruzilhada da Europa Oriental e da Ásia Ocidental, possui uma história rica e complexa que abrange milênios. Ao explorarmos sua história, somos levados por uma jornada que atravessa períodos de grande transformação e influência de diversas civilizações. As primeiras evidências de assentamentos humanos na região da Geórgia remontam ao período Neolítico, datado aproximadamente entre 6.000 a.C. e 4.000 a.C. Neste período inicial da história georgiana, comunidades agrícolas começaram a se desenvolver, marcando uma transição significativa na forma de vida dos habitantes locais. Essas comunidades neolíticas eram principalmente agrícolas, dependendo da terra fértil para cultivar culturas como trigo, cevada e legumes. A domesticação de animais, como ovelhas, cabras e bois, também desempenhou um papel crucial na economia dessas sociedades, fornecendo alimentos, lã e outros recursos essenciais. Os assentamentos neolíticos na Geórgia geralmente eram compostos por pequenas aldeias agrícolas, muitas vezes localizadas perto de rios ou áreas férteis, que facilitavam a agricultura e o pastoreio. A arquitetura dessas aldeias era simples, consistindo em casas de barro ou madeira, enquanto as ferramentas agrícolas eram feitas de pedra, ossos e outros materiais disponíveis localmente. A cerâmica também começou a ser produzida durante este período, permitindo o armazenamento e preparação de alimentos de forma mais eficiente. Além da agricultura e da pecuária, as comunidades neolíticas da Geórgia também desenvolveram habilidades em tecelagem e fabricação de cestaria, produzindo tecidos e cestos para uso doméstico e comercial. A vida social nessas comunidades era organizada em torno de estruturas familiares e tribais, com sistemas de crenças e práticas religiosas, que refletiam a relação dos habitantes com o ambiente natural e o ciclo agrícola. O período neolítico na Geórgia testemunhou uma progressão significativa na complexidade social e econômica das sociedades humanas, preparando o terreno para futuros desenvolvimentos culturais e históricos na região. Essas comunidades pioneiras estabeleceram as bases para a civilização georgiana, deixando um legado duradouro que influenciou a história e a identidade do país ao longo dos milênios. A cultura colquíada floresceu na região ocidental da Geórgia, no período compreendido entre aproximadamente 1300 a.C. e 600 a.C. O reino de Colchis, parte integrante dessa cultura, destacou-se como uma das primeiras civilizações conhecidas na região, deixando um legado histórico significativo. Colchis é famoso por sua associação com a lenda do Velocino de Ouro, uma narrativa mitológica que ganhou destaque na mitologia grega. A riqueza mineral e a localização estratégica de Colchis, situada entre o Mar Negro e as montanhas do Cáucaso, contribuíram para o desenvolvimento de uma sociedade próspera e comercialmente ativa. Os colquíadas foram conhecidos por seu domínio na metalurgia, especialmente na produção de ouro, prata e bronze, o que impulsionou o comércio e a influência da região na economia do mundo antigo. Além de sua importância econômica, Colchis também desempenhou um papel crucial no cenário político e cultural da época. O reino era governado por uma monarquia, com uma elite aristocrática que exercia poder político e liderança militar. A cultura colquíada era rica em mitologia e rituais religiosos, com templos e santuários dedicados a divindades locais e deuses do panteão grego. A lenda do Velocino de Ouro, que descreve a busca heróica dos argonautas pelo lendário artefato, é uma das histórias mais famosas associadas à cultura colquíada. Embora seja amplamente considerada uma narrativa mitológica, muitos estudiosos acreditam que a lenda pode ter raízes históricas, possivelmente relacionadas às práticas de mineração de ouro em Colchis. A cultura colquíada deixou um legado duradouro na história e na identidade da Geórgia, influenciando as futuras civilizações que surgiram na região. Seu papel no comércio e na interação cultural entre o mundo grego e as terras do Cáucaso contribuiu para a riqueza e diversidade da história georgiana, destacando a importância dessa antiga civilização na trajetória do país. A cultura ibérica, que prosperou na Geórgia entre aproximadamente 600 a.C. e 100 a.C., foi marcada pela ascendência do Reino de Ibéria, localizado na parte oriental do país.
Este reino emergiu como uma importante civilização ao longo das rotas comerciais entre a Europa e a Ásia, desempenhando um papel significativo no cenário político e econômico da região. O Reino de Ibéria era conhecido por sua posição estratégica, situada nas proximidades das grandes rotas comerciais, que ligavam o Mediterrâneo Oriental à Ásia Central. Isso permitiu que Ibéria se beneficiasse do comércio de mercadorias como seda, especiarias, metais preciosos e outros produtos valiosos, aumentando sua prosperidade e influência regional. Além de sua importância comercial, a cultura ibérica deixou um legado duradouro na história georgiana. O Reino de Ibéria estabeleceu uma estrutura política e administrativa sólida, com uma monarquia centralizada e uma elite aristocrática que governava as terras. Grandes cidades, como Mitisqueta e Tbilisi, floresceram como centros de poder e cultura, testemunhando o desenvolvimento urbano e arquitetônico durante este período. A religião desempenhou um papel significativo na vida cotidiana da cultura ibérica, com templos e santuários dedicados a diversas divindades e práticas rituais, que refletiam crenças e tradições locais. A influência grega também foi evidente na arte, arquitetura e literatura, demonstrando o intercâmbio cultural entre Ibéria e outras civilizações da época. No campo militar, o Reino de Ibéria era conhecido por suas habilidades de guerra e defesa, enfrentando várias ameaças externas ao longo de sua história, incluindo invasões de povos vizinhos e conflitos com impérios estrangeiros. A presença romana na região, durante os séculos finais a.C., também deixou uma marca na cultura ibérica, com a Geórgia se tornando uma parte periférica do Império Romano antes de sua influência declinar na região. A cultura ibérica foi uma fase crucial na história da Geórgia, testemunhando o florescimento de uma civilização sofisticada e influente, que deixou um legado duradouro na região. Seu impacto pode ser visto em diversos aspectos da sociedade georgiana, desde sua organização política e econômica até sua arte, religião e arquitetura. O domínio persa sobre a Geórgia, que ocorreu entre aproximadamente 550 a.C. e 330 a.C., teve um impacto significativo na história antiga do país, influenciando sua cultura, política e sociedade. Durante esse período, a Geórgia foi submetida a períodos intermitentes de domínio pelo vasto Império Persa, que buscava expandir seu poder e influência pela região do Cáucaso e além. A dominação persa trouxe consigo mudanças significativas na organização política da Geórgia, com a imposição de governantes e estruturas administrativas persas sobre as terras georgianas. Essa influência política se refletiu também na economia, com a integração da Geórgia às rotas comerciais do Império Persa, facilitando o comércio de bens e mercadorias entre a região e outras partes do vasto império. Além disso, a presença persa deixou uma marca na cultura georgiana, com a introdução de elementos da religião, língua e costumes persas na sociedade local. Templos e santuários foram construídos para honrar as divindades persas, e muitos aspectos da vida cotidiana, como arte, arquitetura e culinária, foram influenciados pela presença persa. No campo militar, a Geórgia foi frequentemente chamada a fornecer tropas e recursos para as campanhas militares do Império Persa, participando de conflitos e guerras em toda a região do Cáucaso e além. Isso resultou em um período de instabilidade e conflito na história georgiana, com lutas pelo poder entre as elites locais e os governantes persas. Apesar do domínio persa, a Geórgia também resistiu à influência estrangeira em certos momentos, buscando preservar sua identidade cultural e autonomia política sempre que possível. Essa resistência foi evidenciada em revoluções e rebeliões locais contra o domínio persa, demonstrando o desejo do povo georgiano por liberdade e independência. O período de domínio persa foi uma fase importante na história da Geórgia, moldando sua cultura, política e sociedade de maneiras profundas e duradouras. A influência persa deixou uma marca indelével na identidade georgiana, contribuindo para a riqueza e diversidade da história do país. Após a conquista do Império Persa por Alexandre, o Grande, no período entre aproximadamente 334 a.C. e 323 a.C., a Geórgia foi brevemente incorporada ao Império Macedônico. Esta conquista foi parte da campanha militar de Alexandre, que visava expandir seu império para o leste, abrangendo territórios que incluíam a Geórgia e outras regiões do Cáucaso.
A breve incorporação da Geórgia ao Império Macedônico trouxe consigo mudanças significativas na política e na sociedade georgianas. A região foi sujeita ao governo e à administração macedônica, com a imposição de governadores e estruturas administrativas macedônicas sobre as terras georgianas. Isso resultou em uma reorganização da governança local e na integração da Geórgia às políticas e práticas do Império Macedônico. Além disso, a influência macedônica também se fez sentir na cultura georgiana, com a introdução de elementos da cultura grega e macedônica na sociedade local. Isso incluiu a disseminação da língua grega, a adoção de práticas culturais e religiosas gregas, e o estabelecimento de centros culturais e educacionais que promoviam a cultura helenística na região. No campo militar, a Geórgia foi chamada a fornecer tropas e recursos para as campanhas militares do Império Macedônico, participando de conflitos e guerras em várias partes do mundo helênico. Isso resultou em uma mistura de influências militares e estratégicas na região, à medida que os georgianos se envolviam nas campanhas expansionistas de Alexandre e seus sucessores. Apesar da breve incorporação ao Império Macedônico, a presença macedônica na Geórgia foi relativamente curta, com a região eventualmente recuperando sua autonomia política e cultural após a morte de Alexandre, e o subsequente colapso de seu império. No entanto, a influência macedônica deixou uma marca duradoura na história da Geórgia, contribuindo para a riqueza e diversidade da cultura e da sociedade georgianas. Durante a Era Romana, partes da Geórgia estiveram sob influência do Império Romano, especialmente durante a expansão para o leste. Esta influência romana na Geórgia ocorreu entre o primeiro século a.C. e o quinto século depois de Cristo, marcando um período significativo na história do país. A presença romana na Geórgia foi resultado da expansão do Império Romano em direção ao leste, à medida que os romanos buscavam consolidar seu domínio sobre vastas áreas do mundo conhecido. A Geórgia, com sua localização estratégica entre o Mar Negro e as montanhas do Cáucaso, tornou-se uma região de interesse para os romanos, que viam sua posição como um ponto de entrada para as rotas comerciais e estratégicas, que ligavam o Mediterrâneo Oriental à Ásia Central. Durante este período, várias partes da Geórgia foram ocupadas ou influenciadas pelo Império Romano, com a presença romana sendo mais pronunciada nas regiões costeiras do Mar Negro, como a Cólquida e a Ibéria Menor. Os romanos estabeleceram fortificações, guarnições militares e assentamentos ao longo das rotas comerciais, contribuindo para a romanização gradual de certas áreas da Geórgia. A influência romana na Geórgia não se limitou apenas à esfera militar e política, mas também se estendeu à cultura, língua e religião. Muitos aspectos da vida cotidiana, como arquitetura, arte, culinária e vestuário, foram influenciados pela presença romana, assim como a disseminação da língua latina e das práticas religiosas romanas. No entanto, a presença romana na Geórgia também foi marcada por períodos de conflito e resistência, à medida que as comunidades locais lutavam para preservar sua identidade cultural e autonomia política diante da dominação estrangeira. Isso resultou em conflitos frequentes entre os romanos e os habitantes locais, bem como em rebeliões e revoluções contra o domínio romano em certas áreas da Geórgia. O período de influência romana na Geórgia foi uma fase importante na história do país, que deixou um legado duradouro na cultura e na sociedade georgianas. A presença romana contribuiu para a riqueza e diversidade da história georgiana, moldando sua identidade e influenciando seu desenvolvimento ao longo dos séculos seguintes. Durante o período medieval, a Geórgia foi influenciada pela cultura e política do Império Bizantino, que exerceu uma poderosa influência sobre a região entre os séculos V e VII. Esta influência bizantina foi marcada por períodos de domínio direto e influência cultural duradoura, deixando uma marca indelével na história georgiana. O Império Bizantino, com sua capital em Constantinopla, desempenhou um papel crucial na política e na cultura da Geórgia medieval. Durante esse período, a Geórgia esteve sujeita a vários graus de influência bizantina, desde a submissão política direta até alianças diplomáticas e relações comerciais. Uma das principais formas de influência bizantina na Geórgia foi através da disseminação do cristianismo ortodoxo oriental. O cristianismo foi adotado como religião oficial na Geórgia no século IV,
e a Igreja Georgiana tornou-se uma parte integral da comunidade cristã oriental, mantendo laços estreitos com a Igreja Ortodoxa Bizantina. Além disso, a Geórgia recebeu influências significativas da cultura bizantina em áreas como arte, arquitetura, literatura e educação. A arquitetura georgiana medieval, por exemplo, reflete traços distintivos da arquitetura bizantina, com a construção de igrejas, mosteiros e fortalezas que exibiam elementos decorativos e estruturais característicos desse estilo. No campo político, a Geórgia muitas vezes esteve envolvida em conflitos e alianças com o Império Bizantino, à medida que os governantes locais buscavam equilibrar os interesses georgianos, com as demandas e pressões do Império vizinho. Essa relação complexa resultou em períodos de estabilidade e cooperação, bem como em conflitos e tensões ao longo dos séculos. A influência do Império Bizantino na Geórgia durante o período medieval foi profunda e duradoura, moldando a cultura, a política e a sociedade georgianas de maneiras significativas. A relação entre a Geórgia e o Império Bizantino é um aspecto importante da história do país, demonstrando a interconexão e interdependência das civilizações no mundo medieval. Durante a expansão muçulmana, partes da Geórgia foram incorporadas aos territórios controlados pelos califados árabes, com influências culturais significativas. Este período, que abrangeu do século VII ao século XI, marcou um importante capítulo na história da Geórgia, com impactos duradouros em sua cultura, política e sociedade. A expansão muçulmana na região do Cáucaso resultou na incorporação de partes da Geórgia aos territórios controlados pelos califados árabes, que buscavam expandir seu domínio para além da Arábia e do Oriente Médio. Essa conquista trouxe mudanças significativas para a Geórgia, incluindo a introdução do Islã como religião e a influência da cultura árabe na região. A presença dos califados árabes na Geórgia resultou em uma mistura de culturas e tradições, com o Islã gradualmente se tornando uma parte integrante da identidade religiosa e cultural de certas áreas da Geórgia. Mesquitas foram construídas, comunidades muçulmanas se estabeleceram, e a língua árabe foi introduzida em certos aspectos da vida cotidiana. Além disso, a presença árabe na Geórgia também teve um impacto significativo na política da região, com a influência dos califados árabes sendo sentida em questões de governança, administração e relações internacionais. A Geórgia, assim como outras regiões do Cáucaso, tornou-se um ponto de encontro entre o mundo muçulmano e o mundo cristão, com conflitos e alianças frequentes entre diferentes poderes regionais. No entanto, a presença dos califados árabes na Geórgia não foi uniforme, e houve períodos de resistência e rebelião contra o domínio muçulmano. As comunidades georgianas muitas vezes lutaram para preservar sua identidade cultural e religiosa, resultando em conflitos e confrontos ao longo do período de domínio árabe. O período de influência dos califados árabes na Geórgia foi uma fase importante na história do país, que deixou um legado duradouro na cultura e na sociedade georgianas. A presença muçulmana na região contribuiu para a diversidade e complexidade da história georgiana, demonstrando a interconexão e interdependência das civilizações ao longo dos séculos. Durante o período medieval, a Geórgia foi invadida e dominada pelos mongóis como parte do vasto Império Mongol, que estendeu seu domínio por grande parte da Ásia e além. Esta invasão mongol ocorreu principalmente durante os séculos XIII e XIV, marcando um período tumultuado na história georgiana. Os mongóis, liderados por líderes como Gengis Khan e seus sucessores, lançaram campanhas militares agressivas na região do Cáucaso, incluindo a Geórgia, como parte de sua busca por conquistas territoriais e expansão de seu império. A invasão mongol trouxe devastação e destruição para a Geórgia, com cidades saqueadas, terras confiscadas e populações subjugadas. Sob o domínio mongol, a Geórgia foi submetida a um governo centralizado e autoritário, com líderes locais sendo obrigados a prestar homenagem e lealdade aos conquistadores mongóis. A administração mongol impôs pesados tributos e impostos sobre a população georgiana, resultando em dificuldades econômicas e sociais para o país. Além disso, a presença mongol na Geórgia também teve impactos culturais, com a introdução de elementos da cultura mongol na região. No entanto, a resistência e a revolta contra o domínio mongol foram frequentes, com várias tentativas de libertação e restauração da independência georgiana, ao longo do período de domínio mongol.
Após o declínio do Império Mongol, a Geórgia tornou-se parte do Império Timúrida, uma sucessão dos mongóis na região, que governou até o século XV. Durante este período, a Geórgia continuou a enfrentar desafios políticos e militares, enquanto buscava restaurar sua independência e soberania perdidas sob o domínio mongol. O período de domínio mongol foi uma fase difícil na história da Geórgia, caracterizada por conflitos, opressão e instabilidade política. No entanto, a resistência e a resiliência do povo georgiano durante este período demonstram a força e a determinação do país em preservar sua identidade e independência ao longo dos séculos. Durante o período moderno, partes da Geórgia estiveram sob influência do Império Persa Safávida, com conflitos e alianças variáveis. O Império Persa Safávida, que floresceu entre os séculos XVI e XVIII, exerceu sua influência sobre a Geórgia, como parte de sua estratégia de expansão e controle regional. Durante esse período, a Geórgia foi palco de uma série de conflitos e alianças com o Império Persa Safávida. As relações entre os dois poderes muitas vezes oscilavam entre a cooperação e a hostilidade, com a Geórgia buscando equilibrar seus interesses políticos e econômicos com as demandas e pressões do Império Persa. Uma das principais áreas de disputa entre a Geórgia e o Império Persa Safávida foi o controle das rotas comerciais e estratégicas que ligavam o Mar Negro ao Oriente Médio e à Ásia Central. A Geórgia era uma peça-chave nessas rotas, e sua posição estratégica tornou-a alvo tanto de interesse quanto de conflito por parte dos persas. Durante este período, a Geórgia também enfrentou desafios internos, incluindo conflitos entre facções rivais e lutas pelo poder entre as elites locais. Essa instabilidade política muitas vezes enfraquecia a posição da Geórgia em relação ao Império Persa Safávida, tornando-a mais vulnerável às demandas e pressões persas. No entanto, apesar dos conflitos e desafios, houve também períodos de cooperação e benefício mútuo entre a Geórgia e o Império Persa Safávida. Alianças diplomáticas foram estabelecidas, acordos comerciais foram negociados, e intercâmbios culturais ocorreram, contribuindo para a riqueza e diversidade da história georgiana. O período de influência do Império Persa Safávida na Geórgia foi caracterizado por uma interação complexa de conflitos e cooperação, que moldou a política, a economia e a sociedade georgianas. A relação entre a Geórgia e o Império Persa Safávida é um aspecto importante da história do país, destacando sua posição como uma encruzilhada de culturas e civilizações ao longo dos séculos. No século XIX, a Geórgia foi anexada pelo Império Russo, marcando o início de um período de domínio russo sobre o país que perdurou até o século XX. Essa anexação ocorreu como parte da expansão territorial russa no Cáucaso, que visava consolidar o controle sobre a região e estender a influência do Império até o Mar Negro e além. Sob o domínio russo, a Geórgia foi integrada ao Cáucaso Russo, uma vasta região administrativa que abrangia várias etnias e culturas do Cáucaso. A administração russa trouxe mudanças significativas para a Geórgia, incluindo a imposição de governadores e autoridades russas, a introdução de políticas de russificação, e a incorporação da Geórgia à economia e à infraestrutura do Império Russo. No entanto, o domínio russo também enfrentou resistência por parte da população georgiana, que viu sua identidade cultural e independência política ameaçadas pela presença russa. Isso resultou em várias revoltas e levantes contra o domínio russo, incluindo a Revolta Georgiana de 1905, que foi reprimida pelas autoridades russas. Apesar das tensões e conflitos, o domínio russo trouxe desenvolvimentos significativos para a Geórgia, incluindo a modernização da infraestrutura, a introdução de sistemas educacionais e administrativos, e o estabelecimento de relações comerciais com outras partes do Império Russo. A Geórgia também se beneficiou do acesso a recursos e tecnologias russas, que contribuíram para o crescimento econômico e o desenvolvimento industrial do país. No entanto, o domínio russo também teve consequências negativas para a Geórgia, incluindo a supressão da cultura e da língua georgianas, a repressão política e a exploração econômica por parte das autoridades russas. Essas políticas contribuíram para o descontentamento e a insatisfação entre a população georgiana, alimentando o desejo de independência e autodeterminação. Com a eclosão da Revolução Russa em 1917,
e o subsequente colapso do Império Russo, a Geórgia aproveitou a oportunidade para proclamar sua independência em 1918, tornando-se a República Democrática da Geórgia. No entanto, a independência georgiana foi de curta duração, pois o país logo se viu envolvido em conflitos internos e na intervenção estrangeira, culminando na ocupação soviética em 1921, e a subsequente integração da Geórgia à União Soviética. Após a Revolução Russa de 1917, a Geórgia tornou-se parte da União Soviética como uma república soviética até sua independência em 1991. Esse período de domínio soviético teve um impacto profundo e duradouro na Geórgia, moldando sua política, economia e sociedade ao longo do século XX. Sob o governo soviético, a Geórgia foi submetida a uma série de políticas e práticas, que visavam centralizar o poder nas mãos do Estado comunista. Isso incluiu a coletivização da agricultura, a nacionalização da indústria, e a supressão de qualquer forma de dissidência política ou oposição ao regime. A Geórgia também experimentou um processo de russificação durante o período soviético, com o russo sendo promovido como língua oficial, e a cultura georgiana sendo submetida a políticas de assimilação cultural. No entanto, apesar dessas políticas, a identidade georgiana resistiu, com a língua e a cultura georgianas continuando a desempenhar um papel importante na vida do país. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Geórgia contribuiu significativamente para o esforço de guerra soviético, fornecendo recursos naturais, mão de obra e soldados para o Exército Vermelho. Após a guerra, a Geórgia experimentou um período de reconstrução e desenvolvimento sob o governo soviético, com a industrialização e modernização da economia do país. No entanto, o domínio soviético também foi marcado por repressão política e violações dos direitos humanos, com muitos georgianos sendo perseguidos, presos ou executados por suas crenças políticas ou atividades dissidentes. Um dos episódios mais sombrios dessa repressão foi a repressão de 1956 e 1957, conhecida como o Caso dos Médicos, onde vários médicos georgianos foram acusados injustamente de conspirar contra o regime soviético. A independência da Geórgia em 1991 marcou o fim do domínio soviético sobre o país, e o início de uma nova era em sua história. Desde então, a Geórgia tem enfrentado uma série de desafios, incluindo conflitos separatistas, instabilidade política e reformas econômicas, enquanto busca consolidar sua democracia e desenvolver sua economia em um mundo pós-soviético em rápida transformação. A independência da Geórgia marcou um momento crucial em sua história moderna, representando o fim de séculos de domínio estrangeiro, e o início de uma nova era de autodeterminação e soberania nacional. Em 1991, após o colapso da União Soviética, a Geórgia proclamou oficialmente sua independência, encerrando décadas de governo soviético sobre o país. Este período inicial de independência foi marcado por desafios significativos, incluindo conflitos internos, instabilidade política e uma economia em crise. A Geórgia teve que enfrentar o legado do passado soviético, lidando com questões como corrupção, infraestrutura inadequada, e a transição para uma economia de mercado. Além disso, a independência da Geórgia foi acompanhada por conflitos separatistas em regiões como Abecásia e Ossétia do Sul, que buscaram se separar do controle georgiano e estabelecer sua própria independência ou integração com países vizinhos. Ao longo dos anos seguintes, a Geórgia lutou para consolidar sua soberania e fortalecer suas instituições democráticas. O país passou por várias mudanças de governo e períodos de turbulência política, enquanto buscava encontrar seu lugar no cenário internacional e estabelecer relações diplomáticas com outros países. Apesar dos desafios, a Geórgia fez progressos significativos desde sua independência, especialmente nas áreas de reforma democrática, desenvolvimento econômico e integração euroatlântica. O país tem buscado ativamente laços mais estreitos com organizações internacionais, como a União Europeia e a OTAN, enquanto trabalha para fortalecer sua posição como uma nação independente e próspera. No entanto, os desafios persistem, e a Geórgia continua a enfrentar questões como a ocupação de partes de seu território por forças estrangeiras, tensões étnicas e políticas, e a necessidade de reformas abrangentes para impulsionar o crescimento econômico e melhorar o padrão de vida de seus cidadãos.
A independência da Geórgia marcou um ponto de virada crucial em sua história, abrindo caminho para um futuro de desafios e oportunidades. Desde então, o país tem trabalhado para construir uma nação forte e próspera, enquanto enfrenta os muitos obstáculos que surgem ao longo do caminho. A cultura georgiana é rica e diversificada, refletindo a história e a identidade única do país. Uma das características distintivas da cultura georgiana é sua diversidade étnica, com uma mistura de diferentes grupos étnicos coexistindo harmoniosamente ao longo dos séculos. Os georgianos étnicos compõem a maioria da população, mas há também minorias étnicas significativas, como os armênios, azeris, russos e outros. A língua georgiana, uma das línguas mais antigas do mundo, desempenha um papel central na cultura do país. O georgiano é conhecido por seu rico vocabulário e seu alfabeto único, que remonta a séculos atrás. Além do georgiano, outras línguas também são faladas na Geórgia, refletindo a diversidade étnica do país, incluindo o azeri, armênio, russo e outras línguas minoritárias. A culinária georgiana é outra parte importante da cultura do país, conhecida por sua riqueza de sabores e ingredientes frescos. Pratos como o khachapuri, um pão recheado com queijo derretido, e o khinkali, uma espécie de dumpling recheado com carne, são populares tanto localmente quanto internacionalmente. Além disso, o vinho georgiano é renomado em todo o mundo, com uma tradição vinícola que remonta a milhares de anos. A religião desempenha um papel significativo na vida e na cultura georgianas, com a Igreja Ortodoxa Georgiana sendo a religião predominante no país. A religião ortodoxa tem uma influência profunda em muitos aspectos da sociedade georgiana, incluindo a arquitetura, as tradições familiares e as celebrações religiosas ao longo do ano. Além disso, a cultura georgiana é rica em tradições folclóricas, lendas e mitos que foram transmitidos de geração em geração. Essas histórias folclóricas são frequentemente celebradas, em festivais e eventos culturais em todo o país, destacando a importância da tradição oral na preservação da identidade cultural georgiana. A cultura georgiana é uma tapeçaria vibrante de tradições, línguas, culinária e religião que reflete a rica história e diversidade do país. Esses elementos culturais desempenham um papel fundamental na identidade nacional e no orgulho dos georgianos, enquanto continuam a evoluir e se adaptar aos desafios e mudanças do mundo moderno. O desenvolvimento econômico da Geórgia tem sido uma jornada de altos e baixos desde sua independência em 1991. Após o colapso da União Soviética, o país enfrentou uma série de desafios, incluindo uma economia em transição, instabilidade política, e conflitos separatistas em regiões como Abkhazia e Ossétia do Sul. No entanto, ao longo das últimas décadas, a Geórgia tem feito progressos significativos em direção ao desenvolvimento econômico e à modernização de sua infraestrutura. Um dos principais impulsionadores do crescimento econômico da Geórgia tem sido sua localização estratégica entre a Europa e a Ásia, que a coloca no centro das rotas comerciais internacionais. Isso tem contribuído para o desenvolvimento do setor de transporte e logística do país, com investimentos em portos, estradas e ferrovias para facilitar o comércio regional e internacional. Além disso, a Geórgia tem buscado ativamente atrair investimentos estrangeiros, implementando reformas econômicas e políticas para melhorar o ambiente de negócios e promover o crescimento do setor privado. Isso inclui medidas para reduzir a burocracia, combater a corrupção e proteger os direitos de propriedade, visando criar um ambiente mais favorável para o investimento e o empreendedorismo. O setor de turismo emergiu como uma importante fonte de receita e crescimento econômico para a Geórgia, atraindo visitantes de todo o mundo para suas paisagens deslumbrantes, rica história e cultura vibrante. O governo georgiano tem investido em infraestrutura turística e promoção internacional, para expandir ainda mais o setor e diversificar a economia do país. Além disso, a Geórgia tem se esforçado para desenvolver setores-chave como agricultura, tecnologia da informação e serviços financeiros, buscando criar empregos e impulsionar o crescimento em toda a economia. Paralelamente, o país tem promovido a educação e a formação profissional, para capacitar sua força de trabalho e aumentar sua competitividade global.
Apesar dos progressos realizados, a Geórgia ainda enfrenta desafios significativos em seu caminho para o desenvolvimento econômico sustentável. Questões como pobreza, desigualdade social e dependência de remessas externas continuam a ser obstáculos para o crescimento inclusivo e equitativo do país. No entanto, com um compromisso contínuo com reformas e investimentos em infraestrutura e capital humano, a Geórgia está bem posicionada para alcançar um futuro de prosperidade e desenvolvimento. A arquitetura e a arte da Geórgia refletem sua rica história e influências culturais variadas ao longo dos séculos. Um dos aspectos mais marcantes da arquitetura georgiana é sua diversidade de estilos, que incluem elementos bizantinos, persas, otomanos e europeus. Um exemplo emblemático da arquitetura georgiana é a antiga cidade de Mitisketa, que é reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco. Mitisketa é famosa por sua arquitetura religiosa, incluindo a Catedral Sevetitisko-Veli do século XI, conhecida por sua grandiosidade e importância histórica como local de enterro da túnica de Jesus Cristo. Outro marco arquitetônico importante é a Igreja de Gergeti Trinity, situada no sopé do Monte Kazbek. Esta igreja ortodoxa do século XIV é uma das mais fotografadas e icônicas da Geórgia, oferecendo vistas deslumbrantes das montanhas circundantes. Além das igrejas e catedrais, a Geórgia também é conhecida por sua arquitetura secular, incluindo fortalezas medievais, palácios e casas tradicionais de estilo georgiano. Um exemplo notável é o Palácio de Dadjani, em Zugdid, com sua mistura única de estilos neoclássico e barroco. No campo da arte, a Geórgia tem uma tradição rica e vibrante que remonta a milênios. A arte georgiana abrange uma variedade de formas, incluindo pintura, escultura, artesanato e arte popular. Muitas das obras de arte mais antigas da Geórgia podem ser encontradas em museus como o Museu Nacional da Geórgia, que abriga uma coleção impressionante de artefatos históricos e culturais. A arte contemporânea também está florescendo na Geórgia, com uma cena artística vibrante em cidades como Tbilisi e Batumi. Artistas georgianos contemporâneos exploram uma variedade de temas e técnicas, refletindo as complexidades da sociedade georgiana moderna e sua relação com o mundo globalizado. A arquitetura e a arte da Geórgia são testemunhos da rica herança cultural e da criatividade do povo georgiano ao longo dos séculos. Essas formas de expressão artística continuam a desempenhar um papel vital na preservação da identidade nacional e no enriquecimento da vida cultural do país. A música e a dança desempenham um papel central na cultura da Geórgia, refletindo sua rica herança e identidade nacional. A música georgiana é conhecida por sua complexidade vocal e instrumental, com um estilo distintivo que evoca uma variedade de emoções e imagens. Um dos gêneros musicais mais populares da Geórgia é o canto polifônico, também conhecido como choir singing, que envolve várias vozes cantando em harmonia, muitas vezes sem acompanhamento instrumental. O canto polifônico georgiano é considerado patrimônio cultural e material da humanidade pela Unesco, reconhecendo sua importância cultural e sua contribuição para o panorama musical mundial. Existem diferentes estilos de canto polifônico em toda a Geórgia, cada um com suas próprias características regionais e nuances. Além do canto polifônico, a Geórgia possui uma variedade de outros gêneros musicais, incluindo canções folclóricas, músicas populares contemporâneas, e influências da música clássica e do jazz. Instrumentos musicais tradicionais como o panduri, o chonguri e o doli desempenham um papel importante na música georgiana, adicionando texturas únicas e ritmos cativantes às performances. A dança também é uma parte essencial da cultura georgiana, com uma variedade de estilos e tradições que refletem a diversidade regional do país. Danças como o kartuli, o korumi e o svanuri são exemplos de danças tradicionais georgianas, cada uma com seus próprios movimentos distintivos e significados simbólicos. As apresentações de música e dança são frequentemente acompanhadas por trajes tradicionais coloridos e elaborados, que adicionam uma dimensão visual deslumbrante às performances. Festivais e eventos culturais em toda a Geórgia celebram a música e a dança, proporcionando oportunidades para os georgianos compartilharem e preservarem sua rica herança cultural.
A música e a dança desempenham um papel vital na identidade e na vida cultural da Geórgia, conectando as pessoas com sua história, tradições e valores compartilhados. Essas formas de expressão artística continuam a inspirar e cativar tanto os georgianos, quanto os espectadores ao redor do mundo, mantendo viva a vibrante cultura do país. A Geórgia tem sido o lar de uma rica tapeçaria de personalidades notáveis, cujas contribuições abrangem uma variedade de campos, desde as artes até a música, passando pela dança e pela política. Ao longo dos séculos, essas figuras georgianas deixaram um legado duradouro, inspirando gerações posteriores com sua criatividade, inovação e dedicação às suas respectivas disciplinas. Suas histórias de sucesso refletem não apenas a diversidade cultural e intelectual do país, mas também a resiliência e a determinação do povo georgiano, em alcançar a excelência em todas as áreas da vida. Ilya Chavchavadze foi um destacado escritor, poeta e figura central do Renascimento nacional georgiano do século XIX. Nascido em 1837 em uma família nobre da Geórgia Oriental, Chavchavadze desempenhou um papel crucial na revitalização da língua e cultura georgianas, durante um período de grande agitação política e social. Como editor do jornal Iveria, e fundador da Sociedade Literária de Tbilisi, ele promoveu ideias progressistas e nacionalistas, defendendo a educação, a alfabetização e a independência cultural do povo georgiano. Suas obras literárias, incluindo poemas, ensaios e romances, abordavam temas como patriotismo, justiça social e identidade nacional, inspirando gerações de georgianos a defenderem sua cultura e soberania. Além de seu trabalho como escritor e editor, Ilya Chavchavadze teve uma influência duradoura como líder intelectual e político. Ele defendeu uma abordagem pacífica para alcançar a autonomia georgiana dentro do Império Russo, e foi um defensor apaixonado dos direitos humanos e da justiça social. Sua visão de uma Geórgia moderna e progressista, baseada nos princípios da igualdade e da liberdade, continua a ressoar até os dias de hoje, tornando-o uma figura reverenciada na história da Geórgia, e uma fonte de inspiração para aqueles que lutam pela justiça e pelo progresso social. Nino Surguladze é uma renomada mezzo-soprano georgiana, amplamente reconhecida por suas performances emocionantes e poderosas, nos principais palcos operísticos do mundo. Nascida em Tbilisi, Surguladze demonstrou um talento excepcional para a música desde tenra idade, recebendo treinamento vocal e musical rigoroso na Escola Central de Música de Moscou, e no Conservatório de Tbilisi. Sua voz rica e expressiva a levou a conquistar prêmios em competições internacionais, e a embarcar em uma carreira brilhante nos principais teatros de ópera da Europa e dos Estados Unidos. Ao longo de sua carreira, Nino Surguladze interpretou uma ampla gama de papéis, em algumas das óperas mais reverenciadas do repertório operístico, incluindo Carmen, Dalila e Amneris, entre outros. Sua técnica vocal magistral, combinada com sua presença de palco cativante e sua capacidade de transmitir emoções profundas, a estabeleceram como uma das mezzo-sopranos mais aclamadas de sua geração. Além de suas realizações artísticas, Surguladze é uma figura inspiradora para jovens cantores, especialmente na Geórgia, onde sua carreira internacional serve como exemplo do talento e da excelência georgianos no mundo da ópera. Zurab Tsereteli é um renomado escultor e artista visual georgiano, cujo trabalho monumental deixou uma marca indelével no cenário artístico global. Nascido em Tbilisi em 1934, Tsereteli estudou na Academia de Belas Artes de Tbilisi e na Academia de Artes da Rússia, desenvolvendo uma paixão pela escultura desde cedo. Sua habilidade excepcional e visão artística única o levaram a criar obras impressionantes que transcendem fronteiras geográficas e culturais, tornando-o um dos artistas mais reconhecidos da atualidade. Ao longo de sua carreira, Zurab Tsereteli produziu uma ampla gama de obras, incluindo esculturas, monumentos, pinturas e murais, que adornam espaços públicos e museus em todo o mundo. Seu estilo distintivo combina elementos clássicos e contemporâneos, incorporando temas históricos, culturais e sociais em suas criações. Tsereteli é especialmente conhecido por suas esculturas monumentais, como a estátua da Mãe Pátria, em Tbilisi, e a estátua de Pedro, o Grande, em Moscou, que se tornaram marcos emblemáticos em suas respectivas cidades.
Sua influência na arte contemporânea é vasta, inspirando artistas e admiradores a apreciar a grandiosidade e o impacto da arte pública em nossas vidas cotidianas. Ketevan-Kate Melua é uma cantora e compositora de sucesso internacional, nascida na Geórgia e criada no Reino Unido, cuja voz distintiva e talento musical a tornaram uma figura proeminente na cena da música folk e pop. Nascida em Kutaisi, Geórgia, em 1984, Melua mudou-se para o Reino Unido quando criança, onde começou a desenvolver sua paixão pela música e a aprimorar suas habilidades como cantora e compositora. Seu estilo único, que combina influências de jazz, blues e folk georgiano, rapidamente a destacou no cenário musical, levando-a a lançar uma série de álbuns aclamados pela crítica e a conquistar uma base de fãs leal em todo o mundo. Ao longo de sua carreira, Kate Melua lançou uma série de álbuns de sucesso, incluindo Call of Desert e Piece by Piece, que alcançaram o topo das paradas musicais em diversos países. Suas músicas, caracterizadas por letras poéticas e melodias cativantes, abordam uma variedade de temas, desde o amor e a perda até questões sociais e ambientais. Além de suas realizações musicais, Melua é uma influência inspiradora para músicos e fãs em todo o mundo, demonstrando o poder da música para transcender fronteiras culturais e conectar pessoas de diferentes origens e experiências através de sua arte. Niko Pirosmani foi um pintor autodidata do século XIX, nascido na Geórgia, cujas obras folclóricas e retratos de pessoas comuns capturaram a essência da vida rural georgiana. Nascido em 1862 em Mirzani, uma pequena aldeia na região leste da Geórgia, Pirosmani começou sua carreira como pintor de paredes e cenas de tabernas, desenvolvendo um estilo artístico único e inconfundível ao longo do tempo. Sua vida modesta e suas experiências como um observador atento da vida cotidiana georgiana inspiraram sua arte, que muitas vezes apresentava cenas rurais, animais e figuras humanas em cores vivas e formas simplificadas. Apesar de sua falta de formação formal em arte, Niko Pirosmani ganhou reconhecimento póstumo como um dos artistas mais distintos e originais da Geórgia, deixando um legado duradouro na história da arte do país. Suas obras, caracterizadas por uma mistura de realismo e ingenuidade, continuam a ser apreciadas por sua autenticidade e singularidade, influenciando artistas contemporâneos e admiradores da arte folclórica georgiana em todo o mundo. Pirosmani é lembrado não apenas por suas pinturas memoráveis, mas também por sua capacidade de retratar a vida simples e a alma do povo georgiano com uma sinceridade e sensibilidade incomparáveis. Medea Koch é uma reconhecida bailarina e coreógrafa georgiana, cuja dedicação ao desenvolvimento das artes cênicas e sua maestria técnica a tornaram uma figura proeminente no mundo da dança contemporânea. Nascida na Geórgia, Koch iniciou sua formação em dança desde cedo, recebendo treinamento rigoroso em balé clássico e dança contemporânea. Sua paixão pela arte da dança levou a se destacar em diversos palcos nacionais e internacionais, colaborando com renomadas companhias de dança e coreógrafos ao longo de sua carreira. Ao longo de sua trajetória, Medea Koch criou e interpretou uma série de obras coreográficas aclamadas, explorando temas variados e expressando-se através do movimento corporal. Sua influência na dança contemporânea é notável, inspirando uma geração de bailarinos e coreógrafos a explorar novas formas de expressão e a celebrar a beleza e a complexidade da arte da dança. Como educadora e mentora, Koch também contribui para o desenvolvimento da próxima geração de talentos na Geórgia, transmitindo seu conhecimento e paixão pela dança para as futuras gerações. As personalidades notáveis da Geórgia são testemunhos vivos da riqueza e da profundidade da cultura georgiana, enriquecendo não apenas a história do país, mas também o cenário global em suas áreas de atuação. Seja nas artes, na música, na dança ou em outras esferas da vida pública, esses indivíduos continuam a inspirar e influenciar não apenas os georgianos, mas também pessoas ao redor do mundo, deixando um legado de excelência, criatividade e paixão que perdurará por gerações vindouras. Ao concluir esta exploração da Geórgia, é evidente que este país transborda de uma rica história, que se desenrola desde suas antigas civilizações até sua independência moderna. As primeiras evidências de assentamentos humanos na região remontam ao período neolítico, por volta de 6000 a.C., marcando o início de uma trajetória cultural e histórica única. Durante o período do reino de Colchis, entre aproximadamente 1300 a.C.
e 600 a.C., a Geórgia ganhou destaque como uma das primeiras civilizações conhecidas na região, sendo famosa por sua associação com a lenda do Velocino de Ouro. Posteriormente, o Reino de Ibéria, situado na parte oriental da Geórgia, floresceu como uma importante civilização ao longo das rotas comerciais entre a Europa e a Ásia, entre os séculos 6 a.C. e 1 a.C. Ao longo dos séculos, a Geórgia foi influenciada por uma sucessão de potências estrangeiras, cada uma deixando sua marca na cultura e na política do país. Desde o Império Persa, o Império Macedônico e o Império Romano, até o Império Bizantino, o Califado Árabe e o Império Mongol, a Geórgia experimentou períodos de domínio intermitente e influência cultural diversificada. No período moderno, o país esteve sob a influência do Império Persa-Safávida, do Império Russo e da União Soviética, antes de finalmente alcançar sua independência em 1991, após o colapso da União Soviética. Esta jornada tumultuada foi marcada por períodos de conflito e resiliência, refletindo a determinação do povo georgiano em preservar sua identidade e soberania. Além disso, a Geórgia é lar de uma diversidade étnica vibrante, incluindo grupos como os georgianos étnicos, os armênios, os azeris e os ossetianos, que contribuem para a riqueza cultural do país. Sua linguagem é igualmente diversificada, com o georgiano sendo a língua oficial, mas várias outras línguas minoritárias também sendo faladas em todo o país. A culinária georgiana é uma verdadeira expressão da diversidade e do sabor da cultura do país, destacando-se por pratos como o khachapuri, pão recheado com queijo, o khinkali, bolinhos de massa recheados, e o satsivi, frango em molho de nozes, que são apreciados tanto pelos locais quanto pelos visitantes. Por fim, a Geórgia é reconhecida por suas personalidades notáveis, desde artistas e músicos até bailarinos e líderes culturais, cujo talento e criatividade contribuíram para enriquecer ainda mais o tecido cultural do país. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações, para acompanhar nossos próximos vídeos. Deixe seu like e compartilhe, para podermos alcançar mais e mais pessoas. Agradecemos a companhia e te esperamos nos próximos vídeos.